O título da pregação é Ao Apagar das Luzes. Lucas capítulo 23, versículos 33 a 43. Evangelho segundo Lucas capítulo 23, versículos 33 em diante. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou Caveira, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual ameaça ou igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Senhor Deus, que essa palavra penetre nos corações e que teu Espírito nos dê edificação aos que já somos teus filhos e já cremos nessas coisas, mas temos tanto que aprender de Cristo, o que conhecer dele, para comungarmos com mais intimidade ainda com ele, amarmos mais como ele amou. Um mundo pela frente de aprendizado temos ainda, os que somos salvos em Cristo. E os que não são, que eles ouçam o que vai ser dito aqui, porque muito vai ser colocado sobre essa história, estranha história, interessante história, totalmente fora do comum história, que foi relatada aqui neste Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos pelos efeitos desta pregação. Amém. Conforme falei, uma história totalmente fora do comum. 3 homens crucificados, 2 ladrões, e o outro, o próprio Filho de Deus, ou como ele mesmo gostava de ser chamado, o Filho do Homem, o protótipo da raça humana, o exemplo perfeito do que é um homem que agrada a Deus desde que nasceu, que não tem pecado dentro do coração, nem fora, pelo seu corpo, por lugar nenhum ele pecou. Então esse era o tipo do ser humano que Deus gostaria de ser adorado por, ou de ter comunhão com. Mas o que Deus tem diante de si, desde que Adão pecou, era uma raça condenada e pecadora. Então ali estavam os 2 ladrões e Cristo. Tudo começou, digo essa parte bem específica da história,
com a blasfêmia e a provocação a Jesus da parte de um deles. Quando ele pergunta, aqui no versículo 39, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Ele está simplesmente, por isso que eu li o contexto um pouquinho maior, para vocês verem que ele estava simplesmente repetindo o que os outros estavam dizendo, os soldados e os outros passantes que estavam gozando e ridicularizando Cristo, dizendo isto: não és filho de Deus, tu não és o ungido, o Messias, que o Cristo em hebraico é Messias, não és o Messias, desce daí, te salva só. Esse tipo de gozação, que a Bíblia chama, obviamente, de blasfêmia. Então ele estava repetindo o que os outros estavam dizendo. Curioso é que ao mesmo tempo que ofende, ele pede ajuda. Notaram no finzinho da palavra dele, quando ele diz: salva-te a ti mesmo, e a nós também. A nós também. Ora só, um exemplo claríssimo em que um pedido a Cristo, notem, um pedido a Cristo vem junto com a blasfêmia, vem junto com a ofensa ao próprio Cristo. Humildade zero, quebrantamento zero, puro egoísmo. Sei lá, de repente ele faz alguma coisa aí extraordinária, eu quero ir junto, que estava na mesma situação. Quantos hoje não respeitam o Senhor Jesus Cristo, não obedecem o Senhor Jesus Cristo, não entregam a própria alma ao controle de Jesus Cristo, mas pedem, e pedem, e pedem, muitas vezes um pedido misturado com blasfêmia, um pedido misturado com desrespeito. Então não se iluda achando que pelo fato de você dizer o nome de Jesus para as pessoas, e de você pedir coisas a Jesus, que isso significa que você vai ser atendido. Talvez mais importante do que o pedido em si é a atitude com a qual você faz o pedido, e a linha teológica ou bíblica que você segue para estar fazendo esse pedido. Dizendo de outra maneira, que esse pedido tenha uma afinidade com o que a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo. Versículo 40, o segundo ladrão entra em cena, não para apoiar o colega, não para pedir silêncio, cala a boca, estou aqui sofrendo tanto que eu não aguento ouvir voz de ninguém, deixa eu morrer em paz e cala esta boca aí, mas para repreendê-lo duramente. Há um detalhe sobre este homem, este segundo malfeitor, que eu vou deixar para o final. Mas observe que Jesus mesmo previu que ele iria dividir as pessoas. Foi lido aqui antes da pregação, uma passagem que mostra precisamente isso. Eu vou ler uma mais curta, mas quero ler. Mateus 10, 34 a 36. Mateus 10, 34 a 36, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E a passagem continua. É interessante que nós vemos isto acontecendo precisamente naquele momento. Jesus só tinha 2 companheiros de cruz. 2.
Divisão entre os dois. Um blasfemando, ridicularizando e ainda querendo se aproveitar, oportunista, blasfemador. O outro brigando com o primeiro. Isso é coisa que tu digas? Estando debaixo da mesma condenação? Divisão. Não se perturbe muito se a sua fé em Cristo for acompanhada desse tipo de fenômeno. Divisão. Na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com os amigos, com a esposa, com o marido. Isso provavelmente deve acontecer em algum nível, em alguma intensidade, mas deve acontecer. Divisão, porque as opiniões são fortes. Os que conhecem Cristo, mas conhecem mesmo, morrem por Ele. E os que não conhecem têm prazer, muitas vezes, em falar dele, ou se não tem prazer e fazem isso um tanto quanto inconscientemente, mas são presas fáceis, manipuláveis nas mãos do diabo. Então, divisão vai haver. Aí o outro diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, como se dissesse, ora, os outros estão debochando dele, mas estão livres aí embaixo. Estão aí livres. Os soldados, o povo, ou parte do povo aí, mas tu, cheio de dores também, do jeito que eu estou e que ele próprio está, tu aí humilhado, na mesma situação dele, ainda encontra coragem para falar desse jeito. Como é que tu és duro dessa maneira? Não amoleceste nem um pouco? Porque não aproveitas os teus últimos momentos para fazer o exame de vida, rapaz, e temer a Deus e tomar uma atitude de respeito, pelo menos. No versículo 41, ele mostra honestidade, quando ele diz que eles mereciam, os dois, eu e tu, merecemos isto, por causa das nossas obras, eram malfeitores, criminosos, ladrões. Sempre foi e sempre será difícil para o ser humano, pecador e orgulhoso, reconhecer que merecem punição. E aqui está já uma excelente pista do processo pelo qual aquele homem estava passando. Uma pista. Não quer dizer que todo mundo que chega ao ponto de dizer eu sou errado e sou pecador, não quer dizer que isso é igual à conversão a Cristo. Não. Mas que inclui, já no início do processo, esse amolecimento, que foi exatamente o que ele criticou no outro. Na mesma sentença que nós estamos, tu falas isso, que coração duro, ficou implícito. E o dele estava amolecendo, porque ele mesmo diz, nós merecemos isto. Não é um indício pequeno não, é importante. E se você pensa que está passando por um processo de salvação, comece a examinar o seu coração com este elemento, este dado. Como é que anda o meu orgulho? Como é que anda a minha dureza de coração? Eu ando mais mole, ando mais humilde, no sentido de reconhecer com mais facilidade que sou pecador, estou precisando de ajuda. Examine isso no seu próprio coração, porque é um indício forte. Aí ele diz uma frase que é outra pista maior. Este, falando com relação a Jesus, nenhum mal fez. Poderíamos até achar que ele estava simplesmente acreditando que Jesus era inocente perante a lei. Eles dois ladrões, não, eles mereciam porque eram malfeitores de fato. Outro
não ter sido, aí, sei lá, politicamente injustiçado, ele pode não ter passado muito disso, mas podia também, e tudo indica que era algo mais profundo no coração dele, pelo final da história, que ele estava já sendo trabalhado pelo Espírito Santo para reconhecer algo da pessoa de Jesus, sem o qual ninguém será salvo nele. O quê? Que ele nunca teve pecado. Era um homem completamente diferente neste aspecto. Em todos os outros aspectos era um homem igual aos outros. Ele era 100% humano. Ele não era um ser angelical com um corpo, aparentando um corpo físico, como os docéticos, por exemplo, achavam, algumas seitas achavam, que o corpo humano de Jesus Cristo era só uma aparência, muito bem feita e tal, mas não era um corpo humano, ele não tinha uma existência humana real, ele era Deus. Interessante que esses hereges acreditavam na divindade dele, mas ao mesmo tempo negavam a humanidade dele. Heresia. O diabo é tão sutil que ele coloca pessoas que creem que Jesus é Deus, e o diabo coloca para eles, os engana de uma maneira tal que mesmo reconhecendo que Jesus é Deus, vão para o inferno, porque não acreditam no que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que Jesus é Deus e homem, assumiu uma forma humana total e perfeita. Então alguém só tem condições de ser salvo em Cristo se crê que ele é Deus e homem, sem pecado algum, obviamente. Este nenhum mal fez. Agora, o segundo ladrão cessa o diálogo com o colega, o ex-colega, que já estavam brigando ali. Aí ele passa a se dirigir ao próprio Jesus Cristo. Versículo 42. Voltando a Lucas 23. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Uma frase que é ao mesmo tempo uma confissão de que ele cria em Jesus como rei. Ele tinha acabado de dizer, ou deixar claro, que cria em Jesus como não tendo, que não precisava estar ali, não tinha feito nada de errado para estar ali. Segundo, que Jesus Cristo não tinha feito mal algum. Agora ele vai mais fundo e confessa que cria em Jesus como um rei. Segundo, que Jesus seria rei no futuro, que o reino de Cristo seria inaugurado ainda de uma forma plena e Jesus iria reinar. Terceiro, que o reino de Jesus seria exercido aqui na terra, quando ele diz: quando vieres no teu reino. Então ele cria na segunda vinda de Jesus para esta terra e para reinar. Ele não diz lá no teu reino, no céu. Não, quando vieres no teu reino. Essa aqui é uma passagem interessante sobre o tão polêmico assunto do milênio, pré-milênio, pós-milênio e tal. Para mim, isso mostra com muita clareza que Jesus vai reinar aqui na terra. Ao mesmo tempo em que cria nisso, ele reconhece três coisas. Primeira, ele precisava da ajuda de Jesus, a ponto de fazer esse pedido: lembra-te de mim, estou na pior, estou ruim, eu preciso desesperadamente de ti. Segundo, queria a ajuda de Jesus para participar do reino dele, Jesus. O fato de alguém saber que precisa de ajuda não significa que ele quer ajuda. Uma
das situações mais difíceis de um pastor é exatamente nesta sutileza. Quando tem pessoas, crentes da igreja a qual ele pastoreia, que precisa de ajuda, está óbvio, mas não quer. E o pastor chega a oferecer, a pessoa reage. O tempo vai passando e os outros membros da igreja vão vendo que o outro está piorando a sua vida cristã, e se voltam muitas vezes contra o pastor. Há quanto tempo o senhor não tem uma conversa com ele? O senhor tem estado atento? Tem. E o que o senhor tem feito? Nada, além de orar. Mas pastor, pois é, você me arranja uma corda para amarrar o irmãozinho? E trazer amarrado para o gabinete para a gente conversar? Não adianta. Não adianta. Detalhe, pessoas assim são rápidas em reconhecerem que precisam de ajuda. Meu irmão, olha aqui é mesmo, pastor, tu é ruim. Vamos conversar? Vamos. Opa. Vamos quando? Bem, o senhor sabe que eu viajo muito. O senhor sabe que eu ando doente. Aí começa e vai. Não quer conversar coisa nenhuma. Reconhece que precisa de ajuda, mas não quer. No caso de um não crente, a situação é mais grave, porque pelo menos aquele crente que precisa de ajuda é uma ajuda na vida espiritual dele, mas já está com a sua situação eterna resolvida em Cristo. Mas é aqueles que não têm Cristo e estão condenados para o inferno e para lá se dirigindo a alta velocidade e nunca sabe quando é que vai chegar o fim da estrada. Sabe que precisa de ajuda, muitos reconhecem, muitos nem reconhecem isso. Não é negócio de Deus, religião, Jesus, ou então não, para mim a Bíblia ensina aquilo. Aí tem todo tipo de teoria e pronto. Mas esse aí nem reconhece que precisa de ajuda. Esse é só orar mesmo e olha lá. Mas tem aqueles que dizem, não, eu preciso mesmo de ajuda, eu sei. Pastor, fiquei tocado com aquela pregação. Foi mesmo, foi. E eu li um livro muito bom. Andei vendo a Bíblia também. Pastor, estou bom não. E aí? Não quer ajuda. Às vezes, tudo indica que é medo. A pessoa tem medo de chegar ao ponto de entender que só aceitando Cristo para poder encher a sua alma daquele vazio, mas tem medo de ter de mudar de religião, medo de enfrentar o marido cara dura, ou a mulher cara pior, ou a avó. Já vi gente preocupada com a avó, o que o avô vai dizer, porque é uma família tradicional e tal. Tem medo de deixar dos colegas gozarem no que agora ele virou pastor, que a moda agora é chamar de pastor, ridicularizando o crente. Muitas vezes, muitos colegas, os colegas dessas pessoas, estou sabendo disso, e chamar de pastor muitas vezes é no sentido altamente negativo, porque pastor hoje, infelizmente, é um nome associado com todo tipo de hipocrisia, desonestidade e tudo mais. É muito importante pensar, eu preciso de ajuda, isso está resolvido na minha vida, mas eu vou ter coragem de ir fundo. Terceira coisa que o homem reconhecia automaticamente nas palavras que dirigiu a Jesus, que Jesus tinha poder, não só para inaugurar o reino, mas para trazer a própria pessoa, aquele homem, junto com ele. Então ele creu que Jesus Jesus era um homem que não merecia estar ali, não tinha feito mal nenhum, era um rei, viria reinar. Aí o homem diz, me traz no teu reino. O quê? Tu acha que eu vou estragar o meu reino com um elemento como tu? Tu mesmo estás confessando que merece estar aqui junto com o outro, que são malfeitores.
são marginais de acordo com a lei, e que fizeram coisas erradas, e que têm tido a vida errada, reconhece que eu não fiz mal algum, e agora quer vir fazer parte do meu reino. Não, amigo, eu tenho mais cuidado em selecionar quem vai entrar no meu reino. Certamente pessoas com essas características, com esses vícios, esses maus costumes, não vão entrar no meu reino. Não, ele não pensou assim. Ele não achou que Jesus iria responder desta forma. Ele ousou. Quando você fala em ousadia diante de Cristo, você fala em fé. Essa que é a verdade. Uma ousadia, digo, no bom sentido da palavra. Ousadia respeitosa, reverente, que é o caso aqui. Ele foi muito ousado, de uma ousadia enorme, mas ele não quis saber. Ele disse: eu creio. Quer dizer, deixou implícito que cria que Jesus viria para o seu reino e tinha poder para trazê-lo, e tinha amor, e tinha capacidade de perdão. Alguma coisa Jesus iria, um homem que não tinha feito mal algum, iria fazer com ele, ladrão, para torná-lo capacitado para fazer parte do próprio reino dele, sob pena de estragar o seu reino. Depois de tudo isto, está no seu coração, não sei com que grau de clareza, mas pelo menos de uma maneira latente, implícita. Depois de tudo isto, está no seu coração, dos seus lábios sai um pedido muito humilde: lembra-te de mim. Muitos creem em Jesus Cristo, mas não se humilham diante dele. Jesus ali, ensanguentado, fracassado, entre aspas, muitas aspas, o ministério que chegou naquele ponto, abandonado pelos próprios discípulos, ridicularizado de todo jeito, blasfemado de todo jeito, até por um colega de crucificação, mesmo assim, ganhando almas para si. Impressionante como o Espírito Santo salva em horas mais fantásticas, mais impensáveis, mais estranhas mesmo. Se havia um momento em que, pela lógica, ninguém iria se entregar para Jesus Cristo e querer fazer parte do reino dele, era no momento mais humilhante da vida dele, Jesus, crucificado, até fisicamente incapaz, não podia nem dar um abraço naquele ladrão, porque estava pregado por cravos, os dois inclusive, mas ele, Jesus, num estado lá embaixo, em termos de humildade, de situação, de posição, sem roupa, despido, exposto, disposto ali, como um outdoor macabro aos olhos de muitos, morrendo, sem ar, coberto de sangue, espinho na cabeça. Que situação Jesus se encontrava ali, e ali um homem consegue ver nele o Salvador, poderoso rei, que iria voltar um dia, e pede ajuda, com humildade e com fé, uma fé já obviamente produzida pelo Espírito Santo. Se havia um momento em que Jesus não iria ganhar alma para si, era aquele, e ele ganhou. Observe que a mesma situação, pensando agora nos dois ladrões, a mesma situação, o mesmo sofrimento, a mesma pena, afastou ainda mais um de Deus, o blasfemo. Se ele já estava longe de Deus, ficou mais ainda, e aproximou o outro. A mesma situação. O que nós aprendemos com esta observação? Que o mais importante para a conversão de alguém não são as circunstâncias exteriores, mas a atitude interior.
exteriormente estavam idênticos, os dois crucificados, os dois ladrões, mas intimamente, como o norte dista do sul, estavam distantes um do outro. Nunca se impressione demais com as circunstâncias externas para alguém que você vai falar de Cristo. Não tem hora para falar de Cristo. Prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo. Não tem hora certa. Eu pregar para aqueles dois ladrões ali, nem pensar. Não tem a menor possibilidade. Ele nem ouve mais de tanta dor, o pobre coitado que está ali, os dois. E um se converte. Eu falar com fulano que acabou de perder um ente querido, ou o contrário, que acabou de ganhar um filho, que acabou de quebrar financeiramente, acabou de ficar rico financeiramente, não há situação que impeça. A única situação que impede de você falar de Cristo para alguém, sabe qual é? Já citei, ele não querer. Aí pode ter pedido alguém, ganha alguém, está rico, está pobre, está qualquer coisa, mas ele não quer ouvir, não adianta dar pérolas aos porcos, usando a expressão do próprio Jesus Cristo. Então não adianta. Mas situações externas não devem lhe impedir. Sei de muitas pessoas que conversam com outras em coma, conversam, falam de Cristo, falam, outro em coma há dias. Coisa ridícula. Não é ridículo não. Não, tem todo o sentido. Ninguém entende essas coisas. Até onde vai a mente com a alma, com o Espírito, onde o Espírito Santo entra para levar uma alma a Cristo. Não sabemos bem essas coisas não. Então é válido sim chegar perto de alguém doente, que mal consegue falar, ou mesmo alguém já em coma, e soprar Cristo no ouvido dela. Não se preocupe com situações externas, porque o Espírito Santo é soberano, e Ele salva quem quer, na hora que quer, no momento que quer. Essa salvação deste homem foi algo absolutamente fora do comum, inaudito mesmo, uma obra totalmente fora do comum. E o que Jesus disse? Versículo 43: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ponto. Palavras curtas, talvez até pela dificuldade de falar, que a falta de ar é um dos principais pontos de sofrimento de quem está crucificado. Mas o fato é que, primeiro, Jesus aceitou o pedido do pobre homem arrependido e humilhado. Segundo, Jesus garantiu, sim, que ele seria lembrado. Terceiro, algo extra. Naquele mesmo dia, ele estaria com Jesus Cristo no paraíso. Que promessa, talvez uma das promessas da Bíblia mais rapidamente cumpridas. Uma promessa que durou poucas horas. Quando os dois morreram, certamente em instantes de pouco tempo um do outro, mas logo que os dois estavam mortos, cumprida a promessa do Senhor Jesus Cristo. 1 hora depois, 50 minutos, não sei, mas rapidamente cumprida. Que promessa! Então vejam como Jesus se sensibilizou com o quebrantamento e com a humildade do homem, e além disto, deu mais do que ele pediu. Tudo bem, quando eu vier no meu reino, vou me lembrar de ti. Pronto. Não. Mas você vai estar comigo hoje no paraíso. Paulo disse, eu não vou abrir a passagem, mas está lá em Efésios 3:20, que Deus pode nos dar infinitamente mais do que nós pedimos. Acontecendo exatamente aqui na nossa frente. Ele pediu uma coisa e recebeu mais. É uma maravilha. Nós temos um Deus que nos dá mais do que nós pensamos que precisamos.
A gente pede uma coisa e diz: você precisa mais do que isso, eu vou lhe dar mais. É muito gostoso. Pequeno parênteses: paraíso é o lugar para onde vão os crentes imediatamente após a morte. Apenas mais 2 vezes na Bíblia esta palavra ocorre. Não vou ler as passagens, mas está lá em 2 Coríntios 12 e 4, para os que gostam de anotar. 2 Coríntios 12 e 4 e Apocalipse 2 e 7. É um lugar de gozo na presença de Cristo. Da frase de Jesus nós tiramos 2 lições importantíssimas. Primeiro, quando morre, o crente vai imediatamente para a presença dele. Apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Filipenses 1, 21 a 23. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou outro lado estou constrangido, eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, para Paulo, a partida dele iria ter como consequência um imediato comparecimento dele diante de Cristo, que era muito melhor do que estar vivendo na carne, ou seja, vivendo nesta vida aqui. Então, essa é uma esperança muito forte na vida do crente. Estamos sempre com a morte na proa, todos nós, sem exceção. Não sabemos quando ela chegará, mas temos certeza. Eu digo esperança, é sinônimo de certeza, de que estaremos imediatamente com o Senhor Jesus Cristo, logo após a nossa morte. E esta afirmação dele àquele homem, que exerceu fé nele, Cristo, ratifica o que Paulo tinha dito ali: hoje estarás comigo no paraíso. Mais claro do que isto é difícil. Segunda lição que nós aprendemos da frase do Senhor Jesus Cristo é essa: a salvação é pela fé, não pelas obras. E este caso é um exemplo clássico de salvação pelas obras. Porque se uma coisa que esse homem não tinha, era boas obras. Estava ali condenado, ladrão. E coitado, o condenado confesso. Porque ele disse para o outro: nós merecemos estar aqui. Eu mereço estar aqui. Pelo que nós fizemos, era um malfeitor, criminoso. Então, se alguém não ia para o céu, ou para o reino de Cristo, pelas boas obras, ou aquela ideia muito infantil por um lado e satânica pelo outro, porque prejudica a alma de muita gente, aquela ideia que, não, é o seguinte: eu dou uma esmola, então bota aqui no prato da balança, uma balança de 2 pratos, bota aqui um pesozinho de uma coisa boa que eu fiz. Aí eu menti, bota outro peso no prato da balança do outro lado. Aí eu fiz uma coisa, uma caridade qualquer, bota aqui. Me humilhei, bota aqui. Ó, está pesando mais. Mas aí adulterei. Essa pesou aí. Aí vai lá para baixo a balança do inferno. A balança do céu ficou ruim. Aí faz alguma coisa, dá a oferta, dá caridade, dá dinheiro, aí bota para cá de novo. E fica o tempo todo esta balança para lá e para cá. Para lá e para cá. Quando morre, para. Como é que está a balança dele? Está ruim. As más obras pesaram muito mais, inferno. Não, ele tem ajudado um bocado, tem sido bonzinho e tal. Céu. Pronto. Então a salvação é assim, comparando as minhas boas obras com as minhas más obras. É como eu disse, ao mesmo tempo é infantil e ao mesmo tempo satânica, porque é uma ideia que muita gente crê
impressionante como crê. E haja boas obras, haja caridade para poder pesar na balança. Não é assim. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Diz Paulo em Efésios 2, 8 a 10. Ficam essas duas lições. Salvação pela fé em Cristo. Morreu, vai estar imediatamente com Ele. Já estou encerrando, e agora eu lembro que eu disse que ia falar um detalhe do ladrão que se converteu, e eu acho constrangedor ter chamado de ladrão o tempo todo, porque para mim eu o sinto como um irmão em Cristo, obviamente. Se foi para o paraíso com Cristo naquele mesmo momento, é irmão em Cristo, é um convertido, óbvio. Aliás, há poucas pessoas cuja salvação é afirmada de uma maneira tão explícita e tão pessoal pelo próprio Deus. Há alguns casos, mas é raro. E esse é um caso em que Jesus afirmou: esse está salvo. Outro foi Zaqueu, lembra? Mas esse é um. Esse está salvo, porque vem no meu reino e vai para o paraíso hoje comigo. Esse está salvo, esse não tem perigo de não estar. Pois bem, veja aqui uma coisa interessante. Mateus 27, 38 a 44. Mateus 27, 38 em diante. Diz assim: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, quer dizer, meneando é assim de um lado para o outro, e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo diziam: salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha Deus livrar-o agora, se de fato lhe quer bem. Achava um pouco blasfemar mais de Cristo e blasfemava agora do Pai, porque disse: sou filho de Deus. Tudo gozação. Olha o 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, no plural, que haviam sido crucificados por ele, com ele. E agora? Tudo que eu disse desse homem foi desfeito? Claro que não. A história fica muito mais bonita, porque mostra que aquele homem chegou na cruz, rebelde também, incrédulo também, ofendendo a Jesus Cristo também, junto com o outro. Em algum momento, depois de crucificado, o coração dele foi trabalhado, foi amolecido. Não há uma outra explicação. E que tipo de informação externa aquele homem teve de Jesus? Ele nem ouviu o Evangelho naquele momento, poderia ter ouvido antes na sua vida, claro, até sobre o ministério do próprio Jesus Cristo, mas nada externo foi acrescentado a ele. Estava ali sofrendo crucificado, mas um trabalho poderoso, íntimo, interno, foi feito no coração daquele homem. Agora veja o versículo 38 que eu já li, mas quero chamar a atenção. 37, aliás. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Quando eu disse que ele não foi exposto a nenhuma informação externa, há uma exceção.
ninguém falou para ele, ninguém pregou para ele, mas aquela placa estava escrita e ele vendo, talvez a poucos centímetros dele, este é o rei dos judeus. Uma placa feita para gozação também, para ridicularização também. Não criam coisa nenhuma. Como é que ele era o rei dos judeus? Crucificado. Era óbvio que isso era uma maneira de brincar com ele, de gozá-lo ainda mais, de debochar mais ainda de Jesus Cristo. Eu sei que a placa estava ali, tinha um homem ao lado da placa, chegou blasfemando contra ele, e em pouco tempo estava amolecido, derretido como cera, o coração dele diante de Cristo, brigando com o colega que estava fazendo o que ele mesmo estava fazendo, e agora totalmente entregue ao Senhor Jesus Cristo. Essa ideia da placa é uma sugestão, não estou afirmando. De repente o homem não sabia nem ler, eu não sei, fica apenas uma sugestão interessante, mas não está escrito que a placa foi o modo que Deus se utilizou. Uma coisa eu garanto: os modos para Deus são secundários, importantes. Você é um modo, você é um meio que Deus se utiliza para levar o evangelho para outro, a salvação a outro. Então é importante o meio, mas é secundário. O importante é a decisão de Deus agir com a sua misericórdia. Seja como for, ao apagar das luzes, e aqui vem o tema da pregação, ao apagar das luzes, o homem foi levado a Cristo pelo Espírito Santo. Quero então deixar o desafio, primeiro a sugestão, que nós crentes nos lembremos disto. Nunca esqueçamos, não merecemos estar salvos. Não temos obras melhores do que aquele homem tinha. Não temos dignidade alguma diante de Deus. Apenas muito motivo para se envergonhar. Tivemos, você, eu, para cada um de nós, se envergonhar e pedir perdão a Cristo e ser perdoado. Pronto. O que nos resta é gratidão, 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 adoração a Deus pelo que Ele fez conosco via Cristo. E quanto a você que não tem Cristo, amigo, amiga, reconheça primeiro que é pecador. Segundo, que precisa de ajuda, que Jesus pode lhe dar essa ajuda. E finalmente, implore por esta ajuda. Se arrependa dos seus pecados e peça perdão. No mesmo instante, você receberá esse perdão. No mesmo instante, você será salvo. É imediato. Eu sei, eu entendi, pastor, assim, um passe de mágica. Não tem mágica nenhuma, não. É misterioso, mas mágica não. É poder divino em operação. O mesmo poder que garantiu que aquele homem estaria no mesmo dia no paraíso com o Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto você tiver vida, aproveite a oportunidade para: Senhor Jesus Cristo, me salve. Esta oportunidade vai ser cortada no momento em que sua vida cessar, que você não sabe quando é. E se você vier tomar essa decisão, lembre-se que você vai ter um privilégio que aquele homem não teve. Qual foi o privilégio que aquele homem não teve? Servir a Cristo nesta vida. Esse privilégio ele não teve, porque ele foi salvo, morreu, imediatamente morreu, paraíso com Cristo, cerrou. Quer dizer, cerrou não, começou o gozo da vida eterna dele. Mas você que presume-se tem alguma vida pela frente, essa vida que lhe restar a partir do momento que você se entregar a Cristo, você pode gozá-la exercendo esse privilégio. Cada momento da minha vida eu vou usar para a glória de Deus, vou servi-lo. Aquele homem não teve esse privilégio, mas eu vou ter esse privilégio e eu quero servi-lo.
é um prazer que todos nós crentes lhe convidamos para exercer junto conosco. Ser crente neste mundo, sabendo que estaremos com Cristo no paraíso, tão logo Ele nos chame, ou Ele venha nos buscar antes de você morrer, ou eu morrer, para irmos para a glória com Ele nas nuvens, no arrebatamento que Ele vai fazer com a sua igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e como eu orei bem no início, que cada um seja fortemente trabalhado no seu coração, pelo mesmo poder que trabalhou naquele homem, naquela cruz. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.